Se você está esgotado e passa o dia todo assistindo o YouTube em vez de trabalhar, então esse vídeo é para você. Aqui os vídeos mais satisfatórios de trabalhadores fazendo o seu trabalho perfeitamente para lembrá-lo que você também pode se tornar o melhor, se encontrar o emprego dos seus sonhos. Então se inscreva rapidamente e clique no sininho antes que o seu chefe perceba que você está preguiçoso no trabalho, hein? Vamos lá! Coisas que você faz quando sua esposa se esquece de preparar o almoço. E se esse cara não defender a casa, a mulher dele vai arrancar a sua cabeça. Compare esse tronco que o Schwarzenegger está carregando e desse trabalhador. Quem você acha que é o mais forte? Kim Jong-un, sem dúvida, tem os melhores guarda-costas do mundo. Mas se você tem alguma ideia de qual é o sentido de cobrir o carro blindado com eles, coloca pra gente aí nos comentários. Esse garçom só teve uma chance de impressionar a todos. E acertou em cheio, hein? Desculpe, cara, esqueci de apertar o botão de gravar. É isso que acontece quando você promete pro seu chefe que estará disponível nas férias. Quando há um verdadeiro profissional atrás do volante da escavadeira, basta um movimento para demolir uma torre de resfriamento de 30 metros. Esse encanador ama tanto o seu trabalho que até aprendeu a respirar debaixo d'água. Aquaman, é você? Esse cara disse, você é apenas uma imitação barata. Enquanto isso, o cara... Não. Eu sou a atualização. Esse construtor é tão legal que constrói arranha-céus à mão a 200 metros de altura. E eu ainda tenho medo de andar na roda gigante, hein? Olha só esse carregador equilibrando toda essa espuma na cabeça. Eu quero acreditar em mim, tanto quanto esse cara acredita na sua precisão. Melhor funcionário do mês, eles disseram. Mas ele tem um segredo. Obrigado pela dica aí, mano. Você sabia que soprar vidros e vasos aquecidos a 1.100 graus Celsius requer mais do que apenas grandes pulmões? Agora, imagine ele soprando as velhinhas do bolo de aniversário. Eles estão tão sincronizados que é como se houvesse uma falha no sistema ou algo assim. E é assim que um encanador de nível 100 se parece. Se você achou que ninguém poderia ser melhor que o Leonardo da Vinci, então eu te apresento esse cara com a pistola de pregos. Esse barbeiro brilhante percebeu que poderia economizar tempo usando uma máquina maior. E funcionou. Insanamente talentosa, Mimi Choi foi capaz de desenhar a personalidade louca de Ezra Miller no rosto, antes que o mundo soubesse disso. A hidrossemeadura é assim. É semente de grama, adubo, a primeira dose de água e corante, tudo em um. Agora você sabe, hein? Os entregadores profissionais de pão no Cairo podem pegar o seu pão antes mesmo de esfriar. Nunca tente isso em casa, tá? Esse cara tem um trabalho muito simples. Ele limpa um braço de 5 metros a uma altura de 1.000 metros todos os dias. Os Amish não podem usar equipamentos especiais, mas podem sincronizar 100 pessoas para literalmente mover uma casa. Apenas... Uau! Ou alguém disse pra eles que eles poderiam ter qualquer coisa que pudessem carregar, e a comunidade realmente precisava de um celeiro. Esse carregador definitivamente merece o título de Mr. Equilibrista 2022. Você está testemunhando a destruição de um prédio de 21 andares, a uma altura de 60 metros. Eu só tenho uma pergunta. Como eles chegaram lá em cima? É assim que o trabalho em equipe do nível 80 se parece.
Se a sua mãe não deixa você jogar Minecraft, mostre a ela esse vídeo e ela definitivamente mudará de ideia. Da próxima vez que você sentir vontade de reclamar do seu trabalho de escritório, lembre-se desse limpador de esgoto. O que você está vendo agora não é por acaso. É um despejo ao mar de barcaça de toras. Enquanto os trabalhadores estão ocupados coletando essas toras, o navio poderá fazer outra viagem. Acha que ele pode arrumar 25 cadeiras em apenas 10 segundos? Quando um trabalhador da construção civil é faixa preta em Tetris, é assim que seu trabalho se parece. Eu não sei o que é mais incrível, que esse cara pode ver através das paredes ou que há peixes vivendo no chão. Eu não vou pedir para você contar os tijolos desta vez, mas vou dizer que eles pesam 115 quilos. Esse homem tinha um trabalho simples, colocar as sacolas na esteira, mas ele não podia deixar passar a oportunidade de jogar o maior jogo de Jenga que já tinha visto. Dê essa garota um secador de cabelo e uma faca e você não reconhecerá seu carro. Ela é simplesmente única quando se trata de envelopamento de carro. Para esse alpinista profissional, pintar uma parede no 10º andar é apenas mais um dia no escritório. Enquanto isso, meu nível de ansiedade está em 100% só de assistir. Esse cara nunca perde um treino, mas ele pode facilmente fazer você perder seu voo. Se alguém perguntasse a esse cara qual é o seu verdadeiro poder, ele poderia responder: eu sou um domador de água, e seria 100% verdade. Esse cara sabe como fazer uma Ferrari F8 de 276 mil dólares brilhar em 2 minutos usando espuma de neve azul mágica. É isso que acontece quando você contrata um perfeccionista e paga por hora. Espero que todos os seus pedidos do AliExpress cheguem na mesma velocidade com que esses trabalhadores entregam cimento nos andares superiores. Os profissionais só precisam de 10 pregos e um martelo para partir esta pedrinha. E aparentemente é preciso apenas um prego para esta pedra gigante de 9 metros? Quando você é um piloto de helicóptero profissional, mas seus serviços são necessários apenas uma vez por mês. Não sei quanto esse cara ganha para desligar a gravidade no trabalho, mas não é o suficiente. Quanto tempo leva para desmontar um viaduto de 2 pistas de 500 metros? Apenas 24 horas, se 116 escavadeiras começarem a trabalhar. Eu vou apenas dizer que uma dessas scooters pesa cerca de 80 quilos. Esse cara criou a maneira mais fácil de manter os fios sob controle. É assim que se parece a transferência de carga entre 2 navios em alto mar, durante uma tempestade. Esse cara não pulou geometria na escola e agora ele é o membro mais valioso da equipe. O chefe disse para os limpadores que eles poderiam ir para casa assim que essa avenida secasse. Então... eu não sei quanto esse jardineiro cobra por hora, mas seu trabalho vale cada centavo. Transportar todas as guarnições provavelmente custa ainda mais, né? Aqui está a prova para você de que o tamanho do balde não importa quando você tem um verdadeiro profissional ao volante. O movimento e a enorme barragem foi destruída.
Para a poção do amor, você vai precisar de uma flor, óleo, água e... Espera, você está dizendo que isso é para utensílios de porcelana de $100 e não para uma aula em Hogwarts? Você não vai acreditar porque esse artesão quebrou tantas pedras caras. Ele precisava da perfeita para criar esta bola. É assim que 3 toneladas de aço aquecidas a 815 graus Celsius se transformam em um anel de aço gigante. E essa mola maluca foi feita para te satisfazer depois de um longo dia. O vidro para a ponte de vidro Zandjad de 400 metros foi feito tão forte que mesmo um golpe direto de um martelo não o trinca. Três barcos transportando nitrogênio foram necessários para conter um vazamento de gás no Golfo do México a uma profundidade de 78 metros. Eu tô totalmente impressionado com a forma hipnótica com que esse chefe confeiteiro aplica uma camada de cobertura semelhante a um vidro. As habilidades desse cara são insanas. Isso é muito mais rápido do que qualquer máquina de lavar louça. Apenas sente-se e aprecie a fluidez infinita do movimento. Agora dê uma olhada no que as mãos ágeis de uma pessoa podem fazer. Nosso chefe tem excelentes habilidades de gerenciamento de tempo, portanto, nenhum hóspede terá que esperar muito pelo seu pedido. É incrível como um operário consegue fazer espelhos perfeitamente redondos com as suas próprias mãos. A experiência do cara permite que ele restaure um carro de volta à qualidade de showroom com apenas alguns tijolos. Incrível, hein? Nenhuma máquina poderia tornar esse trabalho mais agradável. Espero que você esteja pronto para ver a linha mais perfeita que já viu. Isso é um prazer absoluto de se ver. Eu poderia ficar vendo isso por horas. Diga-nos nos comentários qual processo você acha que poderia ficar olhando para sempre. Veja só, esse cara é um gênio. Agora, veja o que esse profissional pode fazer em questão de segundos. Nas mãos de um artesão experiente, uma lavadora de alta pressão pode lidar até mesmo com uma camada de gelo sólida como uma rocha. Não pisque, ou você perderá as habilidades ultra rápidas desta mulher para dobrar um wonton. Uma caçamba de escavadeira se torna algo muito delicado nas mãos deste operador.
Com a ajuda de uma serra de fita, um trabalhador derruba uma torre de rádio em 3, 2, 1. Incrível! Esse trabalhador embrulhará a sua caixa com fita adesiva mais rápido do que você pode pedir. A maneira como esse construtor coloca o cimento é incrivelmente satisfatória. O processo profissional de remover a casca de uma árvore é extremamente agradável aos olhos. Nunca vi panquecas fritas de forma tão incrível antes. Um verdadeiro entusiasta de seu ofício, esse homem consegue lidar com vários metros de vidro de vitrine sem sequer suar. Achei esse processo satisfatório e agradável, tanto para os meus olhos quanto para os meus ouvidos. Sugiro que a gente mergulhe juntos e experimentemos aqui a satisfação de uma sessão de limpeza completa da piscina. A sopa obedece a esse trabalhador em vez de obedecer à gravidade. Inacreditável, hein? Nenhuma gota foi derramada. Em mãos habilidosas, até mesmo uma tesoura automática pode se transformar em uma ferramenta de expressão artística. Eu não entendo como esse nível de domínio é possível. Um carregador encontrou a melhor maneira de mover rapidamente 10 pneus pesados. Criar um tambor como esse à mão requer o mesmo nível de perseverança e paciência que esse artista tem. Esse cara tem uma habilidade impressionante de transformar ouro em esmeraldas. Bastam 2 profissionais habilidosos e uma vara para mover toneladas de cimento de uma barcaça. Esse é um chefe ou um artista? Eu não consigo decidir. Uau! Esse definitivamente não é apenas um chefe. Uma pessoa normal pode realmente fazer isso?
Um trabalhador tão diligente pode limpar até mesmo uma trilha abandonada. O talento desse artista é algo que você precisa ver para crer. Confira a linha de montagem de caixas mais eficiente do mundo. As habilidades de corte de goiaba desta chefe vão deixá-lo boquiaberto. Agora, a arte desenhada por essa pessoa talentosa me deixa sem palavras. Deixe um like se você concorda. Veja esse gênio do reboco. A sua velocidade está em um nível totalmente diferente. Os profissionais podem usar vidro triturado para dar ao vidro um padrão totalmente exclusivo. É muito legal. A velocidade dessa mulher só pode ser comparada a de um raio. Essa é, sem dúvida, a lavagem de carro mais satisfatória de todos os tempos. Esse jardineiro sabe como tornar seu trabalho espetacular e agradável para os outros. Com mãos tão habilidosas, a comida nunca parece entediante. Você vai adorar esse super método para fazer 9 cafés irlandeses perfeitos ao mesmo tempo. Como qualquer garota, essa ovelha adora mudar seu visual. E sua cabeleireira fez um trabalho incrível.
Esse pintor é hábil em polir gesso com cera para obter um efeito inigualável. Você nunca viu nada parecido com isso antes. Apenas aproveite e espere. Veja a incrível precisão com que esse trabalhador divide a pedra. A extraordinária atenção desse artista aos detalhes é tão insuperável que ele consegue recriar o Godzilla a partir de um único grão de arroz. Tá se sentindo hipnotizado por esse adorável processo de escultura em madeira? Você tem que admitir que é um prazer ver profissionais trabalhando em um ritmo tão rápido. Esse poder é viciante. Eu sempre gosto de ver as pessoas trabalhando com tanta paixão. Esse chefe experiente com uma faca ridícula tem uma surpresa para você. É assim que um gênio atraca uma embarcação de várias toneladas. Às vezes, os artistas criam coisas incríveis na tela. Mas esse cara superou todos eles ao criar uma obra-prima no gelo. Fantástico! Poderia substituir toda uma equipe de produção. A maneira como esse operador sente a sua escavadeira é realmente inspiradora. Um trabalho tão impressionante com metal quente só é possível sob a supervisão de um profissional. Não acho que nenhuma máquina seja capaz de fazer algo assim no mesmo nível. Você não concorda? A colheita do agave é difícil por causa de suas folhas afiadas, mas esse cara parece não se incomodar. Com um truque de vida como esse, todas as dobras ficarão perfeitas. Isso é uma emoção para os meus olhos. Por que eu não sabia antes que a modelagem com argila poderia ser tão legal? É incrível que esse homem tenha braços poderosos o suficiente para dobrar hastes de metal com tanta eficácia. Mas mesmo as mulheres de aparência frágil podem ser fortes o suficiente para fechar uma escotilha de avião com várias vezes o seu peso. A maneira suave com que esse cara corta a carne vai fazer você salivar.
que o simples lançamento de uma rede de pesca parece tão satisfatório? Isso pode fazer com que você comece a duvidar se são as estações do ano que mudam as cores da natureza, porque pode ser o trabalho duro desse cara. Testemunho incrível efeito visual de um martelo fazendo milhares de microfissuras sem quebrar o vidro. Adoro observar esses movimentos rápidos e precisos. Um especialista experiente pode tornar os discos realmente exclusivos usando revestimento em pó. Experimente a incrível habilidade de fatiar pepinos tão finos que ficam transparentes. Sem mais nem menos, esse homem abriu uma plantação inteira para o cultivo de arroz. Eu achava que esse telhado jamais poderia ser restaurado à sua antiga glória, mas um especialista conseguiu me fazer mudar de ideia com seu trabalho excepcional. Cuidado, esse processo é hipnotizante. Isso é muito mais legal do que assistir a um arremesso de 3 pontos. É incrível como uma espátula é tudo que um pintor talentoso precisa para fazer gesso decorativo caro com facilidade. Conheça o cara que cultiva sua árvore de Natal perfeita. Veja essa equipe de profissionais incríveis reformando um avião até que ele fique irreconhecível. Veja como essa mulher dá tudo de si para deixar as paredes impecáveis. Se você concorda que ser um fabricante de donuts seria o melhor trabalho do mundo, deixe um like. Este soldador é de longe o melhor do ramo. Alargamento de uma estrada em segundos? Sem problemas. Esses cozinheiros montaram o maior kebab de todos os tempos, pesando 124 quilos. E eu posso sentir o gosto dele na minha boca. Esse cara é capaz de usar um mecanismo complexo, substituindo assim alguns trabalhadores adicionais. Somente os verdadeiros especialistas têm permissão para extrair petróleo. Eu não acredito que não saiu nada.
Prepare-se para se surpreender. Essa habilidade é realmente impressionante. É assim que se parece um desossador de aves em nível de mestre. Não tente fazer isso em casa. Aconselho você a memorizar esta conveniente maneira, passo a passo, de cortar uma árvore. É incrível como uma ferramenta tão rudimentar pode ser usada para criar desenhos tão suaves. O que os verdadeiros profissionais conseguem fazer, enquanto eu não consigo nem manter uma panqueca na frigideira? Eu tô me divertindo muito com esse processo. Só pra você saber, cada rasgo em seu jeans é feito à mão. Esses caras têm que lidar com as consequências das tempestades de neve diariamente. E seus esforços são realmente monumentais. A velocidade com que esse contador trabalha é simplesmente de tirar o fôlego. Eu nunca pensei que a construção de estradas pudesse ser um processo tão tranquilo. É possível fazer uma parte externa de cimento original quando você é um artista talentoso de coração. Esse cara é tão talentoso quanto rápido. Graças à laminação magistral, os bolinhos de massa desse chefe são sempre excelentes. Acho que essa cerca não poderia ser cortada com mais perfeição. Apenas alguns movimentos habilidosos e a parede de papel de parede líquido está pronta. A solução genial foi dar vida ao Minecraft. E agora, esse cara desfruta do seu trabalho todos os dias. Com o artesão certo, você pode esquecer a substituição completa do estofamento de couro. Quem diria que escovar cabelos falsos poderia ser tão fascinante? Esse método de substituição de azulejos danificados é realmente brilhante. Dê uma olhada em como esse barman é único. Incrível!
O caviar de primeira linha chega às prateleiras das lojas, tudo graças à atenção desse funcionário aos detalhes. Será que eu sou o único que quer um suco espremido na hora? Dê uma olhada nesse comboio de limpeza de estradas. Ao assistir ao vídeo, parece que esses trabalhadores estão dançando uns com os outros em perfeita sincronia. A parte mais agradável do trabalho de pedreiro. Essa é nada menos que uma maneira brilhante de descarregar todo o bambu em questão de segundos. O que poderia ser mais satisfatório do que ver um trabalho de equipe perfeitamente coordenado? Admire o processo alucinante de reabastecimento de aviões em pleno ar. As habilidades de engenharia desse homem me surpreenderam pessoalmente. Acho que nem mesmo o cabeleireiro conseguiria fazer cortes tão retos quanto esse cara. Espere só até ver o que esse artista transforma uma bagunça. Agora, dê uma olhada nessa incrível parede 3D. Veja como esta equipe de limpadores trabalha junto com uma máquina bem oleada e limpa o chão com a velocidade de um tsunami. E esse cara é preguiçoso demais para voltar para a segunda viagem, então ele pega todo o conteúdo da van. Tente contar o número de bagagens que ele está carregando e escreva a resposta nos comentários. Você não precisa secar o local de trabalho para este operador de escavadeira, porque ele é o rei da gravidade. Olha, se eu fosse ele, eu definitivamente trabalharia com roupas de banho. A maneira como esses caras colocam concreto perfeitamente deve ser o novo padrão de lisura, né? E agora a gente vê como uma máquina faz isso. E de quem é melhor, hein? Dê o seu voto aí nos comentários. Esse cara pode facilmente lidar com uma carga de 19 tijolos pesando 66,5 kg, 147 libras aí na cabeça. Enquanto isso, você fica reclamando da sua esposa de 50 quilos pendurada no pescoço. Sério? Você nunca vai adivinhar o que esse caminhão tá carregando. Uma lâmina de 40 metros e 131 pés de um moinho de vento. Isso definitivamente não veio do AliExpress. Esse cara tem um trampo, hein? Lançaram um navio de 20 mil toneladas na água. Se ninjas descascassem a couve-flor, esse cara seria o professor. Veja como esse cara faz o trabalho sem falhas com a mão direita e ainda usa a mão esquerda para verificar se tem erros, sem sequer acordar, hein? Eu pensava que com certeza esses caras estavam fazendo algo aí pro Senhor dos Anéis, até eu perceber que era uma cerca de metal aquecida a 1000 graus Celsius.
O trabalho em si não é a parte mais difícil desse trampo aqui para essa tripulação. É desmontar os andaimes depois de terminados. Irmão, esses caras têm nervos de aço. Esse cara descobriu uma única maneira de ganhar dinheiro sem sequer olhar pra cima da sua maçã favorita. E os amigos chamam de o ombro sábio do Jeff. É por isso que a geração que cresceu em Tetris é muito mais legal do que a que cresceu em Minecraft. Então, como eles saem dos táxis? Se eu soubesse que limpar uma cerca poderia ser tão difícil, eu não teria perdido aí um ano prometendo à minha namorada que eu iria me dar bem com ela. Essa corrente é poderosa o suficiente para nivelar uma cidade inteira, mas não o suficiente para derrubar esse cara determinado aqui, o motorista e seu caminhão de 10 toneladas. Alguém deve ter realmente precisado desses troncos, né? Quantos golpes você acha que seriam necessários para demolir uma estrutura tão grande? E errado. Apenas um, quando os profissionais fazem isso. A mãe desse cara nunca disse pra ele não jogar comida, e foi isso que aconteceu. Primeiro, tente contar quantos tijolos esse cara tá carregando, e depois, responda a pergunta mais importante. Como eles estão ficando de costas pra ele? Quantas pessoas são necessárias para cobrir uma almofada de 25 metros de granulação perfeitamente redonda com concreto? Apenas 11, mas eles estão totalmente sincronizados. Tá, eu aposto que você nunca viu um tubarão tão preguiçoso. Ei, isso não é um buffet, não. Veja como estes trabalhadores destemidos escalam quase 300 metros de altura em linhas de energia. É assim que eles descem. E o que eles fazem quando querem ir no banheiro? E é assim que os geradores de parques eólicos são montados 123 metros, 403 pés no ar. Quanto tempo você leva pra estripar aí um peixe? Uma hora? Bom, esse cara pode fazer isso em 10 segundos. A única coisa mais difícil do que arrancar um adesivo de um pacote é acompanhar esse cara enquanto ele os coloca. Você nunca vai adivinhar como as equipes táticas vietnamitas usam bambu em seu trabalho. Estes caras estão mesmo limpando o gramado? Na verdade, eles estão derrubando a grama artificial com areia para fazer parecer a coisa real mesmo. E agora, pela primeira vez, você vai ver o método mais eficaz de captura de atum do mundo. Tente contar quantos peixes eles capturaram em 5 segundos. E depois tente imaginar quanto eles capturaram em 1 hora. Porque você nunca viu um estacionamento tão satisfatório em sua vida. Trabalhe sempre de forma mais inteligente e não mais difícil. E este chefe encontrou uma maneira de cozinhar batatas fritas de milho para toda a cidade de uma vez. Claro, desde que camelos famintos não sigam o cheiro. Honestamente, esse operador demoliu um prédio com um balde escavador mais ternamente do que minha mãe costumava me cobrir com cobertor.
Você tá prestes a ver e aprender como salvar um navio de uma inundação. Apenas dê um tempo pra esse cara. Olha, eu espero que ele tenha rolhas pra cada buraco, viu? Eu não sei quanto tempo levou pro barman montar isso, mas eu tô preparado pra esperar o tempo que for preciso, se isso significa que eu posso ter isso na minha próxima festa. Esta é uma das maiores cargas do mundo. É um reator nuclear pesando 1.048 toneladas. E olha, foi transportado usando 2 reboques hidráulicos e 10 motores principais. Eu ainda tenho medo de transportar a minha bike no teto do meu carro. Você não vai acreditar como esses cabos gigantes são feitos. Esse cara dobra manualmente dezenas deles em um grande. O que poderia ser mais difícil do que pousar um helicóptero no convés de um navio durante uma tempestade? Tente isso da próxima vez que você perder o controle. E este cara precisa de apenas 100 segundos e uma pequena motosserra para cortar uma árvore de 100 anos de idade. E isso é a prova de que o tamanho da serra não importa em nada se está nas mãos de um profissional. Usando um martelo comum, este cientista recupera uma amostra de 1000 graus Celsius diretamente da lava, como se fosse queijo derretido. Se o The Flash fosse um barman, ele poderia abrir 26 garrafas em apenas 8 segundos. Quanto mais, melhor, né? Então, se você se sente suficientemente inspirado para finalmente pegar aquela prateleira na parede, não deixe de escrever aí nos comentários e nos dizer qual dos funcionários de hoje foi seu favorito. E não se esqueça de se inscrever e deixar o like no vídeo, hein? A gente se vê na próxima. Tchau!